Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Quando se trata de relacionamentos amorosos, é fácil se perder em meio aos sentimentos e esquecer da importância de colocar o amor próprio em primeiro lugar. Muitas vezes, negligenciamos nossas próprias necessidades em nome do amor, do compromisso e da lealdade, mas isso pode ter consequências sérias para a nossa saúde mental. No episódio de hoje, vamos discutir como é importante colocar o amor próprio em primeiro lugar em todas as áreas da vida, especialmente em relacionamentos. Vamos falar sobre como essa falta de autoestima pode afetar a nossa vida amorosa, bem como as consequências de se colocar em segundo plano. Mas colocar o amor próprio em primeiro lugar não significa ser egoísta ou não se importar com o outro. Na verdade, é a maneira mais saudável de garantir que ambas as partes envolvidas estejam felizes e saudáveis. Vamos explorar juntos como podemos encontrar esse equilíbrio saudável entre cuidar de nós mesmos e cuidar dos nossos relacionamentos. Nesse episódio do Fora do Meio, vamos falar sobre olhar para si em um relacionamento e entender o papel que ocupamos quando dividimos a vida com alguém, para criar relacionamentos saudáveis e duradouros que nos fazem nos sentir valorizados, apoiados e amados. E ao fazer isso, podemos construir uma base sólida para a nossa própria felicidade e bem-estar. Uma base que não depende de outra pessoa para ser forte e estável. Afinal, eu posso até te amar, mas eu me amo mais. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E esse é um armário aberto especial porque a gente está inaugurando a nova fase do Fora do Meio. Você, ouvinte, está ouvindo a versão standard do episódio. Mas se você quiser uma versão estendida, vai no aplicativo da Aurelo, assina o podcast e com R$5 por mês você tem 30% a mais de armário aberto em cada episódio lançado a partir de agora. E para discutir comigo esse tema tão importante, para a gente falar de autoestima, falar de relacionamentos e falar sobre a importância de se amar em primeiro lugar, eu tenho aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que já esteve aqui no podcast e que quase ganhou o título de episódio favorito do ano passado, no ano que ela participou. Convidada, por favor, se apresente para a audiência do Fora do Meio. Oi, boa noite. Eu sou a Tatiane Lopes, psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicologia, e tô aqui muito feliz, honrada de participar desse episódio tão significativo e tão lindo e tão gostoso de falar, que é sobre o amor, né? O que é o amor. Obrigado, Fernando, pelo convite, né? Que seja muito importante aí esse conhecimento sobre o que é o amor para cada um, que toque o coração de vocês. Estou muito contente de participar e muito feliz que quase que fomos o campeão aí, né, dos episódios mais escutados. Quem sabe esse vai ser o campeão, hein, Fê? Tô torcendo pra isso. Quem sabe? Vamos lá. Sim, exatamente. Gente, a Tati é uma pessoa que tudo que eu tenho, assim, de visão desse podcast hoje, eu devo muito a ela. A gente tá construindo junto esse processo e eu tô muito honrado e muito feliz de te ter aqui novamente, Tati. Vocês que não ouviram o episódio que ela participou, que foi sobre a adolescência tardia, gente, vocês vão se apaixonar por essa mulher tanto quanto eu sou apaixonado, porque aqui rola o amor, né, Tati? É importante a gente ter essa relação. Amor, gente, a gente vai falar aqui do amor próprio especificamente, porque ele é, na minha opinião, um start pra você poder amar outra pessoa, seja num relacionamento, seja como amizade, seja as relações que a gente constrói enquanto seres humanos, né? Nós somos seres pautados por criar relações e o amor, ele é um desses sentimentos que é um chiclete que liga essas duas pessoas, independente do tipo de relação que elas vão construir, né? E Tati, a gente tá aqui, né, começando a falar dessa questão de amor. O amor próprio, eu acho que é um dos primeiros amores que a gente talvez tenha e a gente talvez não perceba, porque a gente nasce, você não tem muita noção de quem é você, do que é você e etc, né? Mas assim, a gente
já falando, né, introduzindo um pouquinho essa questão de relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos, românticos, né? Relacionamentos em geral. Como que a falta desse amor próprio, ela pode ser prejudicial porque ela pode ter como consequência a dependência emocional de outras pessoas? Como que isso afeta a nossa vida? Então, Fê, é muito do que você disse aí, né, na questão que você comenta sobre quando nós nascemos, nós não temos nenhuma noção do que é o amor. Nós, né, como diz aí alguns filósofos, é como se nós fôssemos uma tábula rasa, né, um livrinho em branco. Sim. Que no início os nossos pais vão escrevendo a nossa história e outras pessoas que participam da dinâmica que nós estamos inseridos também vão trazendo pra gente uma noção, uma referência do que é o amor. Então, às vezes, nós construímos uma ideia de amor muito fragmentada, porque os nossos pais e as pessoas que estão próximos de nós também construíram desse contexto. Sim. Então, assim, pelas faltas e pelas carências, muitas vezes, desse processo de construção da afetividade, né, a questão da apropriação de memórias afetivas significativas no período da primeira infância, pode ser tão comprometedor nesse processo de dependência do outro, porque quando nós não nos sentimos proprietário do nosso próprio eu, não sabemos quem somos, né, não valorizamos quem a gente é, a gente precisa de um salvador, né? De alguém Sim. que venha nos salvar e que a partir dali nós nos tornamos fortes porque tem alguém que é o nosso referencial de força, de proteção, de ousadia, de inteligência. Então, às vezes, nós ficamos dependentes de alguém que nós achamos extremamente inteligente. Uhum. Às vezes, que a gente acha muito bonita, a gente acha feio. Sim. Então, assim, aquela pessoa é bonita, então você está com ela, porque eu me afirmo e eu me sinto bonito através dessa pessoa me querer. Sim. Se essa pessoa não me quer, eu volto a ser feia de novo. Uhum. Né? Se essa pessoa inteligente não me quer, eu volto a ser menos inteligente também. Então, esse nível de dependência, ele se dá pelas nossas faltas. Nós depositamos no outro a esperança de que aquela falta será suprida e que as pessoas não vão perceber que a gente não é tão bom assim, porque a gente está protegido por alguém. E é por isso que a gente tem uns relacionamentos que as pessoas acabam se colocando numa situação assim muito complexa, que nós chamamos de relacionamento tóxicos, né? Por conta do desenvolvimento da dependência emocional, muitas vezes para autoafirmação, muitas vezes para validação do próprio eu. Então, assim, a falta de amor próprio, ela pode sim afetar e resultar em dependência emocional por conta das nossas próprias faltas no processo de construção da afetividade. Uhum. E isso vem da onde, assim? É uma questão que a gente falou rapidinho aqui, né? Que às vezes os nossos pais não sabem como lidar com isso, né? Porque eles também vieram de uma geração que talvez não tiveram isso e vai criando essas lacunas, né? Vai deixando essas lacunas e a gente fica desesperado para poder preencher. Será que a gente, enquanto ser humano, a gente não sabe amar? Bom, vamos falar, né? Essa questão da gente não saber amar acaba sendo muito subjetivo, porque a teoria de amor para cada pessoa, para cada cultura e até para cada religião em si, ela pode se dar em contextos diferentes. Uhum. Universalmente, nós entendemos que o amor é cuidado, carinho, atenção, respeito, reciprocidade. Isso é uma construção social do que é amar. Uhum. Né? Porém, quando nós entramos dentro do contexto da psicologia, da formação, né, do amor para si próprio, ela se dá na questão do que a gente acha que é bom pra gente. Então, se a gente enxerga no outro, eu muitas vezes nem amo o outra pessoinha ou ser, mas assim, eu amo como eu me sinto quando eu estou na presença daquele ser. Sim. E essa afetividade, ela não se dá só em relacionamentos amorosos, é com pai, com mãe, com irmãos. Então, por isso que a gente tem, muitas vezes, uma guerra, né, na casa, com a mãe, com o pai, com o irmão e com namorados. Por quê? Porque a gente não se sente acolhido e confortável, então a gente não ama. Uhum. Então, a teoria de amor, ela tá muito voltada para essa questão, assim, o quanto a gente se sente confortável. Então, muitas vezes a gente até confunde. Eu acho que isso é muito comum, da gente ter um super amigo, uma super amiga. E ela entende a gente em tudo.
ela compreende o que a gente fala, ela acolhe a gente. Às vezes a gente fala até no olhar, né? Sim. A gente olha assim, a pessoa já sabe. E daí pode acontecer da gente se sentir atraído por essa pessoa que é o nosso amigo, a nossa amiga, porque a gente sente que é a pessoa que traz pra gente aquele conforto, aquele acalanto, que faz com que a gente se sinta assim, vamos dizer assim, a pessoa mais incrível do mundo. Sim. E daí a gente começa a desconfiar, puxa, eu tô amando minha melhor amiga, acho que eu tô apaixonada por ela. Eu tô amando meu melhor amigo, tô apaixonado por ele. Nós começamos a desconfiar que a gente ama dentro de um contexto de relacionamento por conta do acolhimento. Ela supre aquilo que a gente precisa para se sentir incrível. E daí, às vezes, até rola um lancezinho, né? Tem amigos que é muito engraçado. Eles se apaixonam, se beijam e falam, não, deu ruim, não é isso. Não é isso. Chega na hora, dá aquele lance, a gente olha e fala assim, não, amiga, falou, nem era isso, né? Ou fala pro amigo, né? Fala, amigo, ó, a gente se enganou. Ixi, nem gostei. Você nem sabe beijar. E a gente brinca assim e continua a amizade. Mas muitas amizades acabam, até por conta desse contexto. Porque essa confusão em si acaba causando um distanciamento sobre o olhar distorcido dessa relação. Então, assim, aonde isso nasce, isso acontece, é por conta de que a gente não tem certo, a gente não tem definido o que é amor. Uhum. Agora, é muito comum a gente ver casais muito fortalecidos quando a base teoria de amor para os dois é como se fosse os dois na mesma missão, no mesmo olhar. Então, às vezes, a gente com os nossos parceiros, a gente consegue identificar neles a mesma teoria do que é o amor. Então, se a gente se relaciona, a gente fala, poxa, eu não acho legal infidelidade, eu não acho legal isso, não acho legal aquilo. Então, nós fazemos acordos e a partir dali nós construímos uma teoria de amor. Aí, ali a gente construiu junto com aquele ser, se sente amado e a outra pessoa também. Sim. Quebrou esse acordo, não tem amor. E daí, às vezes a gente até escuta em algumas músicas, né? Até comentei sobre aquela cantora antes da gente iniciar. Ela tem uma música que ela fala, não era amor, não sei o que era, mas não era amor. Então a gente chega a duvidar que um dia aquilo foi amor. Mas o que é o amor? O amor é algo que é construído juntos. A relação de pai e filho, de mãe e filha, de filho e mãe. Então, essa construção do amor sobre o que é o contexto. Particularmente, eu sinto que X pessoa me ama porque me dá carinho e porque me faz café. Então, eu falo, essa pessoa me ama. Fez café pra mim, tá me amando, né? Sim. É tudo e vai fazer café, né? Eu tenho uma amiga que é muito engraçado. Quando eu chego, ela para tudo e fala, Tati, fiz café. Ela fala, ai, meu Deus, essa amiga me ama. Por quê? Porque ela quer fazer algo que traz pra mim um estado de felicidade. Então, a construção do amor está sobre vou te acarinhar com aquilo que você gosta. Então, não é que nós não sabemos amar. É que a teoria do amor em si, muitas vezes, ela precisa de compreensão e de acordo. Porque, às vezes, eu me sinto amada quando alguém faz um café pra mim. E daí você olha e fala, ai, credo, Tati, é normal. As pessoas oferecem café em qualquer ocasião. E daí eu vou ficar tímida e falar, ai, mas eu acho que ela me ama. Sim. Então, assim, eu penso que como é que nós não sabemos amar? Talvez a gente não entenda o amor nos detalhes. Talvez a gente crie uma fantasia pelos contos de fadas que nós fomos introduzidos na infância do que é o amor, do príncipe, da princesa, do cavalo branco. Sim. Então a gente cria tudo uma teoria, entende? Um dia eu tava conversando com um rapaz e ele falou, Tati, eu tô esperando meu príncipe. Aí eu falei pra ele, você é um príncipe também? Porque seu príncipe vai querer um príncipe. Sim. Então assim, nós também precisamos ser a princesa para nossa princesa, o príncipe para nossa princesa, porque nós temos uma teoria de que a pessoa tem que amar a gente daquele X, mas a gente esquece que aquela pessoa também tem um conceito do amor. Então, o amor, ele só é construído de uma forma fortalecida quando a gente para compreender qual é a linguagem de amor daquele ser. Então, não é que nós não sabemos amar. Nós temos uma visão distorcida do que é o amor.
Então, crianças que apanharam na infância e o pai batia e falava, ó, eu te bato porque eu amo você, porque eu tô ensinando você a ser uma pessoa do bem. A partir daquele momento, a memória afetiva daquela criança é que quando alguém bater nela, ela está sendo amada. Sim. Olha que coisa complexa. Uhum. Então, muitas vezes, na primeira infância, nós já construímos uma visão errada que o amor dói. Sim. O amor machuca. Então, se tá me machucando, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque o amor é assim mesmo. É o esperado, né? Exatamente. Então, eu penso que não é que não sabemos amar. Não, na verdade, nós não entendemos o que é a linguagem de amor um do outro. E por isso, a gente passa por esse tipo de conflito. Sim. E você tocou num ponto muito interessante, que é a questão dos contos de fadas. Eu estendo até pras novelas, né? Que é uma coisa muito cultural do brasileiro. Sim. Eu vejo, assim, que nas conversas, né? Você é psicóloga, você deve ouvir isso o dia inteiro também, que as pessoas sofrem por amor, né? Espera-se que você sofra por amor, porque se você não se lascar, não é amor de verdade, não tá valendo a pena. Tem muito essa conversa, mas se for muito fácil, então não tá certo. Tem que ter um sofrimento, tem que, tipo assim, nossa, você precisa correr atrás da porta um dia chorando, porque aconteceu alguma coisa muito ruim pra você superar, dar essa volta por cima. A jornada do herói, né? Todo mundo precisa passar por essa coisa. Nunca pode ser fácil, porque o final feliz é só no final, né? Não é durante o processo. E a sociedade meio que cobra isso, tipo assim, né? Se você não tá olhando pra outra pessoa e valorizando ela, você tá amando errado. Você não tá sendo um bom amante, né? Você não tá sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Porque você tá se colocando acima de outra pessoa. E não é assim que funciona, é o contrário, né? E isso é muito errado, porque vai minando justamente a autoestima, que é isso que a gente tá falando nesse episódio, né? Que é uma coisa muito importante. Porque aí, quando você coloca outra pessoa nesse patamar, você vai aceitar ser agredido no seu relacionamento, porque afinal, essa pessoa está demonstrando amor, porque foi assim que eu aprendi que as pessoas amam, né? E eu não mereço um amor que não me bata, né? Vira essa coisa, né? Sim, vira isso porque o que acontece? Socialmente, nós somos induzidos a pensar dessa forma. Uhum. Você fez eu recordar de uma situação que Renato Russo, né, do Legião Urbana, uma vez no show, ele falou assim, levanta a mão quem já sofreu por amor. Sim. E quase toda a plateia levantou a mão. E ele falou, então vocês nunca foram amados e nem amaram, porque o amor não machuca. Então, quando ele fala isso, e o que a gente enxerga hoje, é essa desconstrução de um ser para caber e entrar no mundo do outro. Uhum. E quando eu me desconstruo para entrar no mundo do outro, eu começo a sentir dor. Porque eu não posso mais ser eu não posso mais, vamos supor, eu sou desastrada, eu sou um pouco estabanada. Outra pessoa me reprime que eu tenho que ser séria. Cara, eu paro de fazer várias coisas porque eu sei que ali eu vou dar uma escorregada, eu vou cair, não uso nem mais salto, porque tenho medo de escorregar e aquela pessoa não gostar. Então você passa a viver para agradar o outro ser. Uhum. Entende? Então quando a gente fala dessa questão de achar socialmente, né, que nós temos que sofrer para sentir que realmente aquilo é amor, sofremos, superamos, enfrentamos juntos e é por isso que a gente está tão unida assim, não é disso, é porque nós estamos copiando modelos das novelas, como você disse, dos nossos pais, de alguém da nossa família. Então, um filho que vê a mãe sendo agredida pelo pai, uma mãe, uma filha, sempre vão tendo relacionamentos muito parecidos ou atraindo pessoas que têm esse mesmo comportamento. Por quê? Porque acaba que se familiariza com aquilo. Sim. E aquilo só é mais do mesmo que ele teve uma vida toda. É o normal, né? Não. Então, às vezes, os nossos parceiros, eles agem dessa forma. Alguém de fora que não entende aquilo normal, pontua pra gente. Fê, Tati, presta atenção. Me parece que isso daí não é legal. Tá te agredindo, tá te machucando. Não, imagina, eu errei. Ah, Fê, você nem sabe, ele só me bateu porque eu errei. Uhum. Eu pisei na bola. Se eu não tivesse pisado na bola, mas ele nem vai fazer mais, porque eu também não vou fazer mais isso. Então, assim, aquela confiança de que o outro está certo, porque ele está corrigindo, porque eu sou o ser do mal. Sim. Eu me coloco naquela situação do mal. Então, por que eu entendo que o amor eu tenho que sofrer no amor? Porque eu sou um ser do mal, eu sou um ser que erra, eu sou um ser cheio de defeitos, eu sou um ser feia e sem conteúdo. Cada um dentro de um contexto. Então, eu só deixo que o amor me machuca
porque eu acredito que eu mereço ser machucada. Sim. Entende? Então é assim que a gente vê a sociedade se portando. Sim. A gente vira o vilão da nossa própria história, né? Porque, tipo assim, se tem uma pessoa que tá ali comigo, nossa, ele tá fazendo a melhor coisa do mundo, porque olha como ele é bonzinho. Ele tá comigo, olha só que pessoa maravilhosa, magnânima, que abriu uma concessão pra estar comigo. É essa pessoa que é desastrada, que tropeça. E isso é muito perigoso, né? Porque aí você se entrega de bandeja na mão de uma pessoa e aí se cria os relacionamentos abusivos que a gente vê hoje, né? Os relacionamentos abusivos, eles se dão por quê? A outra pessoa também se autoafirma e se empodera, por quê? Porque ela traz uma rédea para a vida daquela pessoa. Então ela se sente importante. Tô educando, eu tô ensinando, olha como eu sou superior, entende? Então aquela pessoa tem poder sobre o outro, sente como? Olha, eu domino essa situação. Então, querendo ou não, aquela pessoa também precisa de alguém que tenha aquele nível de comportamento para quê? Para que ele também se ame, ele goste dele. Então, quando ele se torna um agressor, ele não é um agressor na cabeça dele. Ele corrige coisas erradas. Ele é um ensinador. Então, na cabeça dele, se você falar, para com isso. Você tá machucando essa pessoa. Ele fala, não, eu tô ensinando. Porque assim, eu apanhei quando era criança, não aconteceu nada. Eu tô aqui. Não morri, né? Tô aqui. Entende? E nada disso, não é isso. Poxa, minha mãe foi uma incrível mulher, porque ela teve o meu pai que foi rígido, meu pai, né? Então, assim, é toda uma construção de uns relacionamentos que vieram fragmentados dos pais deles também. A falta de afinidade. E daí a gente tem no nosso contexto de amizade muito isso. Então, assim, vamos falar da comunidade LGBT. A gente vê muito disso. Alguns se empoderando e diminuindo os outros. E às vezes a gente acha que a falta de amor próprio, ela está por questões físicas. Eu não me acho bonita, eu sou gordinha, e por isso que eu não me amo tanto assim. Não é verdade. Isso é só uma característica que a sociedade quer que a gente acredite. No fundo, são as nossas inseguranças e a nossa dificuldade de entender quem a gente é de verdade que faz a gente se colocar nessa posição tão inferiorizada que faz a gente passar por esse tipo de situação. Sim. Não, é muito importante a gente falar isso porque é isso, né? Às vezes a gente aponta muito a questão do relacionamento romântico, né? Entre duas pessoas e você identifica comportamentos que são tóxicos, né? Um relacionamento abusivo. Gente, isso pode acontecer na família. O pai pode ser abusivo com o filho ou com a filha. Amigos podem ser extremamente abusivos uns com os outros. É muito importante que a gente tenha essa noção, né? Isso não vale só para relacionamento afetivo, vale para todos os tipos de relacionamento. É que em alguns lugares a gente fala mais do que outros, né? Por exemplo, eu vejo que essa discussão é muito forte no meio do relacionamento mesmo entre um casal. Mas entre amizade, por exemplo, as pessoas não percebem, né? Não se fala tanto esse tipo de coisa. E existe pra caramba, né? Existe sim. Eu penso que principalmente na amizade. Por quê? Por que acontece principalmente a amizade? Porque um acaba se empoderando sobre o outro. Então eles entendem que assim, existe uma relação de liderar a vida do outro. Então, muitas vezes nós acabamos nos sujeitando a deixar de viver coisas porque o nosso amigo não quer. Nosso amigo fala, tá maluco? Não vai viver isso aí não. Sai fora dessa pessoa. Não faz isso não. Amigo, você nem consegue fazer administração. Você não sabe fazer conta. Você vai fazer administração? Tô com você uma vida toda. Então a pessoa, sem perceber, ela projeta o eu dela e as dificuldades dela naquele outro amigo. Mas aquele outro amigo se sente tão compreendido dentro de outros contextos que ele escuta aquilo e aceita. Então pode travar a vida dessa pessoa. Mas isso acontece também muito na relação de irmãos. Porque muitas vezes a gente deixa de ter amor próprio por conta do quê? O nosso irmão é melhor que a gente, ou a gente acha que ele é melhor que a gente, ou a gente constrói, ou alguém compara a gente com ele. Então... Faz muito isso entre irmãos, né? Sempre tem tipo, porque o seu irmão olha só. Exatamente! E daí a partir dali a gente começa a ver o nosso irmão como o topzudo da galáxia. E a gente é um nada. Então
Então o irmão desenvolve, porque ele também fica empoderado, porque a gente faz ele se sentir o Superman, e nós vamos ficando ali tipo, ai, na sombra do irmão. Então assim, isso acontece com irmãos, com primos, porque muitas vezes os nossos pais têm que perceber, sua prima tá advogada, o que você tá fazendo? Aí você... Entende? Acaba que você começa a sofrer por uma coisa que você nem quer, você nem entra pra ser advogado. Você fala, não, eu tenho talento pra ser administrador de empresas, eu quero ser médico. Você tem outras habilidades que você enxerga em você. Ser músico. Eu quero ser músico. Imagina, você falou agora, eu fiquei pensando, tipo assim, aí você pega, por exemplo, uma pessoa que, sua prima tá estudando pra advocacia, e você tem um talento pra pintar quadro, pra fazer música, que é uma coisa que a sociedade desvaloriza, né? Tipo, mas isso é um trabalho? Exatamente. E daí, talentos incríveis ficam guardados dentro de uma caixinha. E isso que você falou é verdade. Eu conheço pessoas que cantam muito. Inclusive, tem uma pessoa que quando ela canta, eu até me emociono, porque assim, é uma canção que um jeito de cantar que vem de dentro. Mas por uma vida toda ela foi reprimida, então ela seguiu outros caminhos, tem outra profissão, faz outras coisas, mas ela não consegue se achar na vida dela. Por quê? Porque ela tá reprimida dentro daquilo que ela quer fazer. Então assim, a gente deixa de ser o que a gente quer ser pra agradar, porque muitas vezes você não faz o que você tem talento, o que você tem desenvoltura, porque você acha pequeno diante do que o primo, a prima, a vizinha, que alguém falou que é melhor que você tá fazendo. Gente, isso é uma loucura. Exatamente. Mas é a partir daí que você começa a perceber o quanto tem pessoas frustradas e quanto tem pessoas que desenvolveram transtornos e patologias até severas por conta dessa repressão do próprio eu, da falta de se olhar, de se conhecer, de se permitir crescer, de se permitir realizar, sem a influência e a pressão do outro. Sim, e é importante a gente falar, porque voltando pro assunto relacionamentos afetivos, né, a gente tem muito essa noção, justamente porque a sociedade pautada, né, nessa coisa dos contos de fadas, de que o final feliz, etc e tal, a gente persegue muito isso, né? Então, quando a gente busca alguém pra se relacionar afetivamente, amorosamente, é engraçado que ao mesmo tempo que tem essa coisa do você precisa sofrer pra poder valer a pena, porque senão não tá valendo a pena, tem essa coisa assim de você só vai poder ser feliz com a outra pessoa, ela vai te abrir as portas da felicidade, e você, quando tiver alguém, aí sim você vai ter a felicidade plena, sua vida vai ser completa, a metade da laranja, carne, unha, alma, gêmeas e toda aquela história, né? E isso é uma armadilha, né? Você colocar essa responsabilidade da felicidade na outra pessoa, porque ela pode não corresponder, e isso vai te trazer um problema, porque daí você vai começar a se sentir infeliz porque a outra pessoa não tá te deixando feliz. E tipo, isso é muito complexo, né? E muito complicado, e é uma armadilha gigantesca, né? Até porque ninguém, de fato, tem a obrigação de te fazer feliz, né? Afinal, o que é felicidade pro Fernando não é a felicidade pra Tati, provavelmente, né? Exatamente. É muito isso, Fê. É o que você disse, porque assim, tem algumas músicas que eu escuto e eu fico pensando sobre isso, que diz assim: você me completa, você chegou e completou tudo que faltava em mim. Eu fico preocupada com isso, porque se essa pessoa está completando você, se essa pessoa for embora, você fica vazio de novo. Exato. E daí vai começar aquela busca incessante para alguém completar você de novo. Então você fica desesperado ou fica sofrendo em busca de ter aquela pessoa de novo, porque tem um buraco ali, entende? E qualquer coisa que parecer completar, você já tá ali e me leva, né? Exatamente, você fica numa situação de vulnerabilidade até, porque em prol de se completar, você aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Então, o que precisa pensar dentro dessa situação? Vamos lá. Nós podemos nos sentir completos quando nós alimentamos áreas da nossa vida. Então, nós definimos objetivos profissional, pessoal, de realização material, e aí a gente busca isso. Então, a gente é feliz quando a gente sai com os amigos e se diverte e volta contente. A gente é feliz quando faz um curso de formação profissional. A gente é feliz com a nossa profissão. Que
tudo isso vai ter os desafios, mas a gente é feliz, a gente é grato por ter aquilo. Atualmente eu tenho trabalhado o potinho da gratidão, de colocar todo dia à noite uma coisa que te fez feliz. Às vezes é um sorriso, às vezes é um sol, às vezes é uma comida gostosa. Então, assim, tem várias coisas que deixam a gente feliz e completo. Eu costumo dar um exemplo muito sucinto e eu vou trazer aqui pra vocês, que eu gosto muito de suco Tang. E periodicamente, quando eu vou no... Eu sei que não é saudável, mas eu tô falando de algo não saudável que eu gosto muito. Tudo que é gostoso não é saudável, é uma desgraça. Depois, assim, para as pessoas que são super naturalistas, vai falar psicóloga, não vai tomar mais esse suco. Mas eu gosto muito. Então, assim, né? Mas eu gosto muito. E eu percebo que, assim, eventualmente eu chego lá, tem uma promoção. Compre 20 sucos e você ganha uma jarra. Quando eu chego lá, eu falo, uou, uma jarra. Eu sempre compro 20 sucos. Então eu vou lá, ganho a jarra e levo os 20 sucos felizinho pra casa. Uou, ganho a jarra. No próximo mês eu volto no mercado e eu vou lá comprar os 20 sucos, porque eu sempre compro 20 sucos. Aí eu falo com a moça lá da repositora, moça, cadê a jarra? Ah, acabou a promoção, não tem mais. Ai, que droga, não tem. Bom, eu vou deixar de levar os 20 sucos? Não, eu sou feliz com os 20 sucos. Eu compro os 20 sucos todo mês. Eu levo os 20 sucos. Não tenho extra, mas eu vou levar os 20 sucos. Então, o que acontece? Eventualmente, eu vou ter aquilo, vai ser legal, tal. Mas eu não dependo daquilo pra viver aquilo que eu gosto. Então, tem da jarra ou não tem da jarra, e levo os 20 sucos. Sim. Entende? Porque eu gosto. Então, assim, relacionamento deveria ser assim. A gente já tem as nossas coisas que a gente gosta, que a gente faz. Quando chegar uma pessoa na nossa vida, ela é um extra, um a mais. Então, se ela estiver ali, vai ser lindo. Vamos fazer coisas incríveis. Se ela não tiver, continua sendo lindo, porque você já tem os seus hábitos, costumes, o que você gosta de fazer. Então é por isso que eu sempre digo assim, cuide do corpo, não faça como uma psicóloga, não tome suco de pozinho, tome suco natural. Então assim, cuide do corpo, cuide da mente, do estado emocional, cuide da estrutura, da dinâmica, da sua sociabilidade, seja família, seja amigos, para que você tenha isso muito fortalecido, para que quando você tiver alguém próximo, você identifique se aquilo é saudável ou não. E se você precisa ficar com aquilo e ficar ali perto. E aí, a partir dali que se desenvolve o amor próprio. Eu gosto tanto das coisas que eu já faço, que independente de ter um extra aqui ou não, eu vou ficar bem. Então, assim, esse é um exemplo muito simplesinho, mas que faz a gente parar para pensar sobre que a gente não é vazio, não é. A gente só fica vazio quando a gente não investe na gente. Sim. Quando a gente não cuida da gente, quando a gente não olha pra gente. E daí nós ficamos sempre em falta. Sim. E se a gente tá sempre em falta, tem que ter alguém pra tapar o buraquinho aí, né? Num relacionamento, né, entre um casal, vamos supor, você vai encontrar alguém e vai se relacionar, você tá conhecendo uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente. Vai ter diferenças que vocês vão acabar em algum momento conflitando, né? Essas coisas de completar 100%, ela não existe, gente. Se você tá procurando um relacionamento que vai ser maravilhoso, lindo, vocês vão se dar bem 100%, cuidado. Se você achou uma pessoa assim, abre o olho, porque pode ser uma pessoa que tá te manipulando. Mas, assim, as diferenças, elas são importantes, inclusive para você crescer, né? Porque você ter contato com coisas que são diferentes é importante, né? Pra você ir evoluindo enquanto ser humano. Como que a gente pode fazer, Tati, para poder aprender a respeitar essas diferenças das outras pessoas e principalmente identificar que são diferenças que são saudáveis, como eu encaro isso de forma saudável e não que eu preciso mudar para poder agradar e caber no mundinho daquela pessoa? Então vamos pensar, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente se relaciona com alguém que é extremamente organizado e a gente não é nada organizado, a gente deixa tudo jogar. Essa pessoa provavelmente vai se irritar com a nossa bagunça. E a gente vai se irritar com ela chamando a atenção da nossa bagunça. Entende? Só que ao mesmo tempo, se a gente organizar muito, a gente não consegue achar as coisas. No meio das nossas bagunças, a gente acha. Aquela bagunça organizada, né? Exatamente. Só que assim, parte do que aquela pessoa vai trazer da organização soma para nossa desorganização. Então, a pessoa vai dar umas dicas e fala, olha, eu consigo organizar quando eu ponho uma prateleirinha, divido com camisa, divido não sei o quê. Então, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ser uma boa. E daí você adapta
né, aquela desorganização nas prateleirinhas. Talvez outras coisas ainda continuem, mas aquilo somou. Você entendeu aquilo como algo positivo. Mas aquela outra pessoa, muitas vezes, a dica que ela vai dar serve para ela. Daí você põe a prateleirinha lá e a prateleirinha fica bagunçada. Então, assim, a prateleirinha não funcionou. Então, não, deixa aqui não, porque não tem nada a ver. Então, assim, às vezes o que vai funcionar para o outro não funciona para você. Isso não quer dizer que você não possa experimentar, mas também você não pode sofrer porque não deu certo pra você. Não deu certo pra você, a gente fala assim, ó, então vamos fazer assim? Já que eu sou desorganizado e você não, você tem seu guarda-roupa, eu tenho o meu. Qual o problema de um casal, cada um ter seu guarda-roupa? Sim. Então ele não veste no seu, ele não vai ver o que tem lá dentro, a hora que abrir, cai tudo, você, eita, guarda lá. E na hora que ele abrir o dele, tá separado por cores, daí você fala, olha... Sim. Entende? Só que assim, querendo ou não, a pessoa passa horas organizando. E você tem tempo mais livre que você fica lá. Sim. Ensina aquela pessoa a ter mais leveza. E essa pessoa ensina você a ter mais organização. Então, se a gente entender isso como positivo, algumas coisas que essa pessoa vai te ensinar, vai te ajudar na vida. Mas você vai somar para ela porque você vai ensinar ela a ter um pouquinho mais de leveza e trazer menos peso para a vida dela. Então, olhando no contexto no geral, as duas pessoas vão somar com as diferenças um para a vida do outro. Então, como não dá atrito, quando a gente olha com um olhar positivo, não se permite ficar fazendo tudo que a pessoa faz, mas também se achar legal e interessante, se permite experimentar, mas se não tiver como entender as diferenças, a gente faz acordo. Então, tá bom. Já que a gente não se ajusta nisso, cada um tem seu guarda-roupa. Sim. Aí tem que ter carta grande para cada um ter seu guarda-roupa, Sim. né? Então vamos investir num lugar que a gente possa ter cada um seu guarda-roupa. E daí a gente faz acordos. Sendo assim, as diferenças, elas somam e não separam. Isso é muito... Eu lembro a primeira vez que você falou um negócio, eu lembro a primeira vez que eu escutei, eu morava no sul ainda, um casal que dormia em quartos separados e eu, na minha cabeça, se ficou tipo assim, mas eles não são um casal? Como assim eles ficam em quartos separados? É justamente isso. Hoje em dia eu olho, tipo assim, eu entendo que um tinha uma rotina que era de ficar acordado até tarde e o outro gostava de dormir cedo. Imagina as brigas homéricas que deveriam acontecer até chegarem nesse acordo e tá tudo bem. Cada um tem a sua rotina, um não interfere mais na vida do outro e isso é saudável num nível assim que a gente não aceita, né? Você vai dizer, como assim um casal não dorme no mesmo quarto? Tipo assim, isso foge da ideia de casal. Quem disse que não foge, né? Sim. Então, mas isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? Lá dos antigos, que tinha que ser daquele jeito, porque tem gente que dorme junto e se detesta, não quer estar perto, entende? E tem gente que se ama, eu conheço casais que namora, faz tudo, depois cada um vai pro seu quarto, porque um ronca, o outro não ronca, e não consegue dormir com o ronco do outro. Sim. E tá tudo bem, eles se amam, dividem várias coisas. Mas o quarto não vai dormir junto, porque um ronca muito, outro não consegue, daí não consegue dormir. E eles estão juntos, mas por quê? Porque eles entenderam que as diferenças e as limitações de cada um vai separar eles. Aí tem amor. Amor por si próprio e amor pelo outro. Quando eu me amo, eu consigo amar você, Fê. A gente só dá o que a gente tem. Mas quando eu não me amo, eu não consigo amar outra pessoa. Então, a reprodução da relação que eu tenho comigo é a forma que eu vou tratar você. Então, se eu sou carinhosa com você, é porque eu sou carinhosa comigo. Eu sou bruta com você, eu sou bruta comigo. Se eu sou crítica com você, eu sou crítica comigo. A reprodução da forma que eu te trato é o meu eu comigo mesmo. Você pode reparar. Sim. Então, se eu me engano, se eu minto pra mim, eu vou te enganar e mentir pra você também. Sim. Eu só dou pra você o que eu tô cheia. Então, eu reproduzo. Então, assim, o amor em si é uma reprodução da relação que nós temos por nós mesmos. Então, se eu me machuco e me firo, se eu sou crítica e me machuco, eu vou machucar e bater em outras pessoas também. Então, eu só sei amar o outro quando eu passo a saber me amar. Então, eu só sei respeitar o outro quando eu passo a me respeitar. Então, não dá pra gente dormir junto porque você tá roncando e eu não consigo dormir. Ai, amor, o meu trabalho tá ruim porque eu não consigo dormir, aí eu fico nervosa, aí eu não tô rendendo. Não, amor, então beleza. A gente namora aqui, tá? Cada um vai dormir no seu quarto. De manhã a gente se vê e tá tudo certo. Sim. Você não vai se distanciar do seu parceiro, da sua parceira, só porque você não tá ali coladinho como a sociedade manda.
a teoria do amor é criada pelo casal, juntos, na mesma visão. Então a gente pode estar dormindo em quartos separados, se amando muito mais de quem dorme junto. Sim, isso me remete ao contexto até de amizade, porque uma das coisas que eu escuto muito, e pra mim, gente, eu tenho amigos que são exatamente assim, e eu acho isso tão lindo, porque é inexplicável. Eu vejo assim, o quanto eu sou confortável com alguns amigos, que eu posso ficar 3 horas em silêncio do lado desses amigos, cada um sentado, olhando pro nada ou mexendo no celular, e tá tudo bem, é um silêncio confortável, não fica aquela coisa pesada de você precisa preencher. Pra mim isso é o maior sinal de uma amizade sólida, quando você fica bem com a presença da outra pessoa ali. Ela pode estar falando nada, ela pode estar fazendo nada, mas isso pra mim representa muito, assim, né, porque mostra que, tipo assim, a amizade realmente ela é uma coisa sólida, ela tá muito acima do tipo você ficar toda hora falando com a pessoa, né, isso é muito uma forma também de relação que é muito bacana de você perceber, né, que tipo, os pequenos sinais, né, de que você conseguiu construir uma coisa saudável. Exatamente, e é aí que você percebe que, assim, o amor não é cobrança, é espontaneidade. Então a pessoa tá ali resolvendo algo no celular, fazendo algo, não sei o quê. De vez em quando a gente se olha assim, dá aquela risadinha. Vamos fazer não sei o quê, vai, já sai todo mundo, vai pra lá, vai pra cá, resolve as coisas. Mas enquanto a gente tá ali, não fica aquela cara feia. Nossa, não tá me dando atenção. Ai, caramba, não liga pra mim. Eu, particularmente, tenho uma amiga de muitos anos. A gente, às vezes, fica quase um ano sem se falar. Mas quando a gente se encontra, é o maior amor do mundo. Sim. Parece que a gente tava junto todos os dias. Por quê? Porque existe aquele respeito sobre a dinâmica da independência da vida e os caminhos diferentes que a gente seguiu. Então, eu sou psicóloga e ela trabalha com parte administrativa de empresa. Então, ela está sempre muito ocupada, né? Então, ela é responsável por um setor de uma empresa multinacional. Então, assim, bichinha ocupada demais. Mesmo assim, a gente ainda dá um jeitinho de se ver de vez em quando, de se falar, mas ao mesmo tempo eu também sou muito ocupada quando eu também tenho a minha agenda cheia, meus compromissos e estudo também, ela estuda também, mas eu também dou um jeitinho da gente estar junta. Então, assim, não tem aquela conversa, nossa, o ano inteiro sem me ligar. É assim, tipo, a gente só se importa em estar junto. Sim. Em curtir um momento. Então, isso é uma teoria de um amor fortalecido. A gente se ama tanto que não importa quando a gente está longe, mas quando a gente estiver perto, a gente vai fazer daquele momento incrível. Entende? Sim. Só que quando a gente tá junta, mesmo depois de tanto tempo sem se ver, às vezes ela tá resolvendo coisa no celular e eu também. A gente resolve dar risada, vamos tomar café. Então, é aquela coisa da sintonia, entende? Então, assim, amar-se a si, respeitar-se a si, reflete no tipo de relação que nós temos com as outras pessoas. Sim. Tati, eu vou fazer a última pergunta dessa pauta. Eu tô adorando esse papo, queria ficar mais 3 horas contigo, infelizmente, né? A vida não permite. Como psicóloga, como uma pessoa que se ama, uma pessoa maravilhosa, qual que é, na sua opinião, o que você divide com os meus ouvintes? Qual que é a importância de uma pessoa se amar antes de amar alguém? Eu penso que assim, como psicóloga, eu digo que a importância de que nós nos amamos antes de amar alguém é porque quando eu me relaciono com alguém, eu reproduzo o tipo de relação que eu tenho comigo mesmo. Então, se eu me coloco numa posição inferiorizada, se eu me maltrato, se eu me critico, se eu me desvalido, se eu me trato com agressividade, automaticamente, quando eu for amar alguém, eu vou entender que a linguagem de amor é essa: maltratar, criticar, machucar. Então, quando o outro fizer isso comigo, eu vou entender como se eu estivesse sendo cuidada e amada. Então, por que eu digo que é importante a gente se amar antes? Mas para se amar, a gente precisa se conhecer. Então, para a gente se conhecer, muitas vezes a gente precisa de ajuda. Ande com pessoas que se conhecem, que se amam. Ande com pessoas que ensinem você, né, sobre o autocuidado, sobre o se proteger de coisas ruins, do impor limites. Isso acrescenta. Nós somos um referencial das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Se você anda com alguém que reclama muito, você vai ficar reclamão. Se você ama alguém com alguém que se ama muito, você vai se amar também. Então, assim, nós somos um referencial porque nós aprendemos, nós somos, né, pela nossa natureza, nós desenvolvemos a habilidade do aprender. Então, assim, aprenda a se cuidar se você não teve isso de referencial na infância. Porque muitas vezes o amor próprio é um comportamento que não foi aprendido ou foi aprendido de uma forma errada. Sim. Então você precisa desaprender um comportamento para aprender outro, criar outro, se referenciar por outro. Então entenda, cuidar de você é importante por quê?
o nível de relacionamento que você tem com você é a forma que você vai deixar as pessoas se relacionarem com você. Sim. Então, se você se trai, se machuca, se maltrata, as pessoas que você vai se relacionar, seja amizade, seja os parentes, vai tratar você assim também. Até o que você fala, viu? Então, se eu ficar verbalizando, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. Então, a pessoa que vai estar comigo vai falar, você é ruim mesmo. É por isso que você não evolui. Então, as nossas relações afetivas, elas são um reflexo do que a gente é com a gente mesmo. Exatamente. Falando pra você, ouvinte, que a gente tem aqui esse plano de fundo de relacionamento, mas eu quero chamar a atenção pro relacionamento de você com você mesmo, que é o maior amor que você vai ter na sua vida. Vai ser porque é o seu primeiro amor, é aquele lá que nasce com você e vai ser o último que você vai ter quando você estiver lá prestes a fechar o seu olho pra sempre. Eu acho que quando você tem essa noção do quão importante, do quão valioso, do quão único você é, vamos fazer um exercício aqui rápido. Imagina se a Mona Lisa desaparecer. Nunca vai ter outro quadro igual. A gente nunca vai ter um outro Leonardo da Vinci pra fazer. E mesmo que a gente traga o Leonardo da Vinci de volta, ele nunca vai fazer um quadro exatamente igual. Você é a Mona Lisa da sua vida. Você é essa expressão máxima da perfeição, que tudo que chegou, a toda a evolução chegou até você. Então, nunca vai ter ninguém igual você. Sendo assim, tendo essa noção, tendo essa percepção, eu quero te perguntar de verdade, vale a pena você ser o coadjuvante na vida de alguém ou na sua própria vida? Vale a pena deixar que outra pessoa seja o protagonista da sua vida, do seu filme, da sua história? Até onde isso é válido? E por que você tá, talvez, deixando outra pessoa assumir esse lugar que foi escrito pra você? Tem um diretor que entregou esse papel na sua mão, você tá passando pra outra pessoa por quê? Faça essa reflexão, para um pouquinho depois desse episódio, tira um tempinho pra refletir. O nome que tá escrito no cartaz ali é o seu, como deveria ser, ou é o de outra pessoa? Se o seu tiver em letra menor, eu acho que vale a pena você ter um momento de reflexão e tentar entender o porquê que isso aconteceu. Porque tem alguma coisa errada. A estrela da sua vida só pode ser você. Qualquer outra pessoa que estiver ocupando esse lugar vai estar deslocado. Então, fica a dica. Aproveita esse episódio para pensar nisso. Ame outra pessoa, mas ame você em primeiro lugar. Porque senão, como é que você vai dar aquilo que você não está sentindo? Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra você, gente, uma indicação de um vídeo no YouTube de uma pessoa que eu admiro pra caramba. Ela é psicóloga também, ela é psicanalista também. E ela tem uma linguagem que eu sou apaixonado, eu me perco horas nos vídeos dela, que é a Maria Homem. E ela tem um vídeo que eu achei muito bacana, que eu acho que vale a pena. Assim, ela fala de uma linguagem muito mais técnica do que a gente conversou aqui, mas assim, que te faz pensar sobre isso, sobre essa construção do amor próprio, que é o vídeo Como Começar a Aprender a Se Amar, da Maria Homem. Vai no YouTube, joga esse título, ou vai aqui na descrição do episódio que ele tá disponível também, e dá uma refletida sobre tudo que a gente falou aqui nesse episódio e complementa com esse vídeo e tira um tempinho pra você pensar o como você tá se amando. Tati, o que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Bom, tem um livro que é bem sucinto de ler, ele é pequenininho e tem uma linguagem bem clara, que é muito gostosinho. Porque às vezes a gente fala de livro e fala, ai caramba, não tenho tempo de ler livro, né? Então eu vou indicar um livro que é rápido e fácil, né? Ele chama Manual do Amor Próprio, é da Mica Rocha, né? Porque o grande amor da sua vida é você. Então, assim, eu gosto desse livro, que ele tem uma linguagem que fala sobre autoestima, sobre autoconhecimento e dá umas diquinhas pra gente aprender a se amar. Então, eu gosto bastante desse livro, né? Gosto de uma cantora que também, eu até comentei com o Fê antes da gente iniciar, que é a Juliana B, né? Ela canta umas músicas, eu acho muito bacana, né? Tem uma música que ela canta, Eu Até Te Amo, Mas Eu Me Amo Mais, né? Eu gosto dessa música dela, que ela fala um pouco sobre essa relação amorosa, né? Sobre que ela estava estranha e que ela decidiu sair porque ela entendia que ela gostava de estar ali, amava ele, mas ela entendeu que ela estava sendo machucada. Então, olha, eu até te amo, mas eu precisei ir embora porque eu me amo mais. Tá? Então, vou deixar aí para vocês escutarem ela, né? Eu gosto da forma que ela canta, da forma que ela expressa aí essa linguagem do amor próprio, né? O amor por si. E, gente, isso é muito importante, tá? Eu falo como uma pessoa que saiu de um quase relacionamento por se amar mais. E isso é muito bom. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tipo,
não valeria a pena, não vale a pena, tá? Em qualquer situação em que você não seja o protagonista. Eu volto a repetir isso. Se você tá dando amor e recebendo ansiedade, alguma coisa tá errada. Então, fica a dica. Tati, quem gostou de você, quem quer te conhecer melhor, quem quer te acompanhar nas redes, quem quer conversar com você, quem quer ser seu paciente, como que as pessoas te acham na internet, nas redes sociais? Oh, legal. Então, eu tenho um site, né? Então, o pessoal que quer me conhecer um pouquinho melhor, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, pode entrar lá, né? Vai lá visitar a minha página lá para ver um pouquinho, né, de tudo que a gente comenta no processo terapêutico também. Tem dicas lá, o tatiterapia.com.br. Então, quem quiser me conhecer, dá uma visitada lá na minha página lá, né? Vai lá conhecer. Logo, logo tem novidades lá, a gente está reformulando. Então, vai lá pra gente se conhecer e conversar um pouquinho. Tem um blog legal lá também. Sim, sim. E ouvinte, se você caiu aqui de paraquedas, né, não conhece o Fora do Meio, não segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Aqui na descrição a gente tem o nosso grupo do Telegram de ouvintes. Vai lá, conversa comigo, conversa com outros ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do amor próprio, sobre essa construção. E a gente troca uma ideia, se conhece. É uma maravilha. Eu amo quando eu tenho a chance de ouvir você que tá aí do outro lado. Você pode também mandar um e-mail pro fora do meio podcast@gmail.com. E eu quero te convidar, você que ouviu esse episódio nos agregadores, sentiu falta de alguma coisa, quer mais desse papo? Na Aurelo, assinando Fora do Meio, você tem acesso à edição deluxe desse episódio, com 30% a mais da conversa que eu tive com a Tati lá, exclusivo pra você. Tati, eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo de novo, né? Dividindo um pouquinho da sua vivência, da sua alegria, do seu sorriso que os ouvintes infelizmente não conseguem ver, mas assim, da sua energia, eu tenho certeza que ela transpassou os fones e chegou no ouvidinho e foi direto pro coração dos meus ouvintes. Então, brigadão por você estar aqui comigo de novo, dividindo um pouquinho dessa sua vivência, dessa sua energia. Fê, eu que agradeço. É uma honra para mim fazer parte, né, desse episódio, falar um pouco sobre amor próprio, até porque, para mim, o podcast, né, todo esse trabalho que você faz, é um trabalho de amor gigantesco. Você cuida de pessoas, passa o seu amor através, né, de cada mensagem, de cada episódio. Então, pra mim, você já sabe que eu sou sua fã, então, né, acaba até que fica um pouco clichê, mas eu sou também muito apaixonada por você, pela forma que você trata todo mundo com tanto carinho e tanto amor. Então, dá pra entender que você é um referencial de amor próprio. O quanto você se ama, se cuida e você tem cuidado com outras pessoas também. Então, além de ser uma honra para mim, é um parabéns para você por esse podcast, por esse canal de comunicação que abraça tantas pessoas com tanto carinho e amor também. Sim, sim. E é isso, né, gente? A gente só pode fazer isso quando a gente tem esse amor próprio muito bem construído, né? Tati também é um exemplo de amor próprio, me ensinou muito sobre esse assunto. Tudo que eu aprendi com ela. Só queria dizer isso. E é isso. A gente dividiu, vai. Exatamente. É uma cocriação aqui. Exatamente. E ouvintes, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, ter ouvido até aqui. Vai conhecer a Tati e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Um beijo a todos os ouvintes, muito carinhoso. Um recadinho de cuide de você com bastante amor, com bastante carinho, o mesmo que você cuide das outras pessoas. Então, como você cuida das outras pessoas, cuida de você. Mas se você trata mal as outras pessoas, então cuida de você, porque você trata mal porque você não se cuida também. Então, assim, cuide de você com bastante carinho. Você, como disse o Fê, é a sua própria Mona Lisa, o próprio herói da sua história. Então, um beijo a todos e tô muito feliz de poder somar na vida de vocês. Um grande beijo. Isso aí. Tchau, gente, e até daqui a 15 dias. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.